Olá, eu me chamo Thaís, sou estudante de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e este é o meu trabalho relacionado à Química Geral. Espero que vocês assistam, gostem e aprendam. Eu fiz um modelo para que vocês possam escutar, então não se preocupe com os slides, tudo bem? Você pode copiar, mas principalmente me escute, ok? Então vamos tirar a música para que a gente consiga se concentrar e adentrar no nosso assunto, certo? Como vocês podem ver, nós vamos falar sobre nitrogênio, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a história do nitrogênio para vocês, de uma forma bem breve, ok? O nitrogênio, como vocês podem ver no slide, já era manipulado, tá? Por alquimistas desde a Idade Média no Ocidente. Ele era utilizado na forma de ácido nítrico para dissolver ouro, mas mesmo tendo sido estudado e utilizado, ele só foi apresentado formalmente em 1772 por Daniel Rutherford, tá bom? Como um componente separável do ar. Por que separável do ar? Muita gente não sabe, mas o ar é uma mistura homogênea. Ou seja, parece que é uma coisa só, mas não é, porque ele é uma mistura, correto? E nesse segundo slide que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a composição do ar e por que que ele propôs que seria um componente separável. Como vocês podem ver nesse gráfico, 78% do ar atmosférico é nitrogênio. 21% oxigênio e 1% ou 0, alguma coisa são outros gases em pequenas quantidades, tá bom? Então, dá para concluir que nós inspiramos muito nitrogênio e expiramos ele de volta também, tá bom? Então, o que acontece? Por que que a gente não respira nitrogênio, mas sim oxigênio? As nossas hemácias não são aparadas para captar ou absorver esse nitrogênio. Por isso que esse nitrogênio sai quando nós expiramos. E, em geral, ele não é perigoso para a gente, tá? Ele só é perigoso quando tem um aumento da pressão e a descompressão rápida desse gás. Tá? O que acontece, por exemplo, com os mergulhadores que praticam esporte de grandes profundidades e sem cilindro. Nessas profundidades, dependendo do tempo e também das condições do mergulho, parte desse nitrogênio presente no sangue do mergulhador, né, no caso, passa a ficar em estado líquido, ou seja, ele passa de gasoso para líquido. Isso acontece porque quando eles sobem rápido demais a superfície, esse nitrogênio muda de forma súbita, entendeu? Novamente. E aí, o que acontece é quando ele passa do líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, ele formam bolhas. O que acontece é que essas bolhas podem causar embolias e até desmaio. Mas como eu já havia dito, no geral ele não é perigoso para a gente. Bom, nesse outro slide aqui a gente vai falar sobre algumas características e propriedades do nitrogênio. Bom, como vocês podem acompanhar aí nesse slide, o nitrogênio é representado pelo símbolo N, né, de letra N maiúscula, e a sua molécula, eu coloquei a imagem aqui do lado, molécula de N2. No caso, dá para perceber que é uma molécula diatômica, tá bom? O que é uma molécula diatômica? Tem uma imagem de um elétron ali embaixo. Uma molécula diatômica é formada por dois átomos, pode ser ele do mesmo elemento ou não. No caso do nitrogênio, é do mesmo elemento. E aqui do lado eu coloquei algumas informações como classificação como substância pura, possui 7 prótons e 7 elétrons, que você pode conferir aqui na imagem que eu coloquei. Distribuição eletrônica de 1s2, 2s2, 2p3, apresenta 5 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele está apto para fazer 3 ligações covalentes. E também coloquei respectivos pontos de fusão e ebulição, ok? Agora vamos para o nosso terceiro slide. Nesse terceiro slide, eu queria realmente apresentar onde está o nitrogênio, né? Situar ele para algumas pessoas, acredito que estejam assistindo o vídeo, possam ter vários níveis de conhecimento. Então, eu fiz questão de apresentar, de colocar a tabela periódica aqui para apresentar esse elemento, tá? Ele pertence ao 15º grupo, ou seja, a 15ª coluna, coluna 15, e família, período, no caso, 2, tá bom? Que se vê na horizontal. Enfim, o local onde ele está, a posição que ele está, indica muita coisa sobre o elemento, tá? Normalmente, o local onde eles estão significa suas propriedades e características. No caso do nitrogênio, ele é um ametal. Quais são as características, né? O que é a característica de um ametal? Eles não conduzem corrente elétrica, não conduzem eletricidade, no caso. Não conduzem calor, têm baixo ponto de fusão e de ebulição e possuem tendência a ganhar elétrons.
e, consequentemente, a formar ânions. O que é ânions? Ânions é um átomo que possui carga negativa e justamente por possuir mais elétrons do que prótons, ok? Vou repetir, é um átomo que possui carga negativa por possuir mais elétrons do que prótons. E isso é uma característica justamente da família do nitrogênio, né? Que são os calcogênios e os halogênios que estão ali por perto dele. Eles tendem a formar esses ânions. Enfim, agora que a gente já sabe algumas características e propriedades desse elemento, onde que ele fica na tabela periódica, está na hora da gente se perguntar onde que o nitrogênio pode ser encontrado na natureza, ok? E nesse próximo slide é isso que a gente vai ver, isso que a gente vai conferir. Ele pode ser encontrado nas rochas e no fundo dos oceanos, além, né, de abundantemente ser encontrado no nosso ar atmosférico. Mas a curiosidade é que, naturalmente, o nitrogênio ele é escasso no solo e na água. E para que ele possa ser encontrado nesses locais, né, tipo no fundo dos oceanos, nos sedimentos de rios e afins e afluentes, ele precisa sair da atmosfera e se fazer presente nesses outros ambientes, correto? Então, ele necessita de um ciclo para que ele possa ser encontrado nesses outros locais. E é isso que nós vamos comentar agora, sobre o ciclo biogeoquímico, ou seja, o ciclo do nitrogênio. Ok, então vamos conceituar o que é um ciclo biogeoquímico. Um ciclo biogeoquímico é um processo que garante que os elementos circulem pelo meio abiótico e pelo meio biótico, promovendo assim seu reaproveitamento. O ciclo do nitrogênio não é o único que se encaixa como um ciclo biogeoquímico, o do oxigênio e do carbono também. Mas vamos nos ater ao nitrogênio, tudo bem? Como vocês podem ver aí nesse slide, eu fiz alguns tópicos. E primeiro é o da fixação, ok? A de fixação é literalmente tirar o nitrogênio da forma gasosa. E essa fixação pode ocorrer de 3 modos, ok? Por bactérias que vivem nas raízes de leguminosas, de forma direta por bactérias que fazem isso sem precisar se associar a leguminosas, que fazem essa fixação sem precisar de leguminosas, ou por fenômenos físicos. Mas primeiro, vamos conceituar o que é uma leguminosa, ok? Para seguir uma ordem aqui. Na primeira etapa da fixação, das 3 formas de fixação, eu citei das bactérias que vivem nas raízes de leguminosas, certo? Vamos identificar o que é uma leguminosa. Para a botânica, leguminosa é aquilo que tem vagem, ok? Feijão que nasce dentro de uma vagem é um exemplo. A própria vagem também é outro exemplo. Lentilha, ervilha, amendoim também são esses exemplos de leguminosas. Existem também árvores leguminosas, como o angico, como o ingá, também como o pau-brasil, né, que é um símbolo nacional. E se você reparar, os frutos, né, as sementes, são leguminosas, ok? São frutos em sequência. Nas árvores leguminosas, por exemplo, o pau-brasil, a semente dela vem sempre em sequência. No feijão. Então, isso que é leguminosa para a botânica. A gente considera chuchu e batata leguminosa, mas não, tudo bem? No conceito botânico, isso não é leguminosa. O que é leguminosa são frutos em sequência. E como eu havia dito, existe forma de fixar esse nitrogênio por conta de bactérias que existem, que moram ali nas raízes dessas plantas leguminosas, tá? E o que essas bactérias fazem? Fixação é literalmente isso, tirar o nitrogênio de forma gasosa, ok? Todo organismo vivo ou evento natural físico que pega o gás nitrogênio e converte ele em outra forma que não seja gasosa, está fazendo um processo de fixação, ok? E um exemplo dessas bactérias que são responsáveis por fazer essa associação com as raízes de leguminosas são as bactérias Rhizobium, tá? É uma classe de bactérias que vive na raiz dessas leguminosas que tem estabelece uma relação mutualística com essas plantas, tá? Essas bactérias, quando estão alojadas nas raízes dessas plantas, elas formam nódulos, tá? E aí o que acontece é que é ali que elas captam o nitrogênio atmosférico, transformando ele em amônia. E aí a amônia vai sofrer o processo de nitrificação e com o nitrato formado a gente vai ter grandes quantidades de nutrientes para essa planta e em contrapartida a bactéria fica ali, escondidinha, protegida, recebendo os nutrientes lá na raiz, tá bom? Mas isso eu vou aprofundar lá na frente. Então, a primeira etapa, primeira forma de fixação
é por bactérias que vivem nas raízes de leguminosas, ok? Que pegam esse nitrogênio e transformam ele em amônia. E isso é caracterizado uma forma indireta de fixar o nitrogênio, ok? Uma forma biótica indireta. Existe outra forma, que foi a que eu falei, que é por meio de bactérias que pegam esse nitrogênio de forma direta, tá? Sem precisar de associação com as plantas leguminosas, que é o caso da Azotobacter. Azoto quer literalmente dizer nitrogênio, tá? Bactéria de nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio, né? Elas convertem o nitrogênio e elas conseguem esse nitrogênio por meio da porosidade do solo, tá? Elas vão pegar o gás nitrogênio atmosférico e vão se utilizar desse gás como fonte primária de oxidação e geração de energia para elas produzirem seu próprio alimento. Ou seja, são bactérias quimiosintetizantes. E aí elas vão liberar amônia como resíduo. Então, a primeira etapa sempre vai haver liberação de amônia, tudo bem? Vai fixar o nitrogênio e vai haver liberação de amônia. Eu falei com vocês que existe uma terceira forma, sem utilização de bactérias, que é por meio de fenômenos físicos. O que é isso? Ou seja, descargas elétricas. É possível, gente, é possível. A fixação abiótica, né, do nitrogênio ocorre por causa de chuvas muito densas, por causa de relâmpagos e faíscas elétricas. Mas, de qualquer forma, a quantidade de amônia produzida nesse processo, né, de fixação abiótica é muito pequena em comparação com as outras, tudo bem? Então, existem 3 formas de fixação. Por meio de bactérias, de forma direta e indireta, e por meio de fenômenos físicos. Ok, finalizamos a nossa primeira etapa. Agora vamos para a segunda, tudo bem? A nossa segunda etapa é conhecida como processo de nitrificação. Não satisfeito o processo de fixação ou de amonificação, tem que existir um segundo. Né? E esse processo de nitrificação pode ser dividido em 2 momentos, nitrosação e nitratação. Vamos primeiro falar da nitrosação, tá? A nitrosação é realizada por um tipo de bactéria específico que se chama nitrosomona. Presta atenção, não tem como errar, tá bom? Nitrosomona, nitrosação, ok? Essa nitrosomona converte amônia em nitrito. E o nitrito, ele até pode ser absorvido pelas raízes de algumas plantas, mas o problema é que ele ainda é tóxico, tá? Então, planta nenhuma, somente algumas vão querer esse composto, ok? Então, ele ainda não tá legal, a planta não vai conseguir absorver e ele precisa se transformar em outra coisa. E é aí que entra o processo de nitratação, tá bom? Que é quando o nitrito vira nitrato. Então, agora a gente vai ter mais uma bactéria envolvida, que é a Nitrobacter, que vai pegar o nitrito e converter em nitrato, tá? Que já é um composto assimilável pelas plantas. Então, isso já é mais benéfico. Aí o que acontece é que as plantas vão absorver o nitrato, essas plantas vão virar alimento para alguns animais, e é aí que o nitrogênio agora entra no nosso ciclo alimentar. Então, vamos resumir, vamos recapitular, tudo bem? Existem 2 vias de entrada para o nitrogênio, ok? Fixação e amonificação. No meio do processo, existe nitrificação, que pode ser dividido em 2 momentos, nitrosação e nitratação, tudo bem? E é por meio disso que a amônia vira nitrito e depois nitrato. Quando a gente pensar em nitrosação, temos que pensar também em nitrosomona, que é a bactéria que faz essa conversão de amônia para nitrito. E quando a gente pensar em nitratação, a gente tem que pensar que o nitrito vai virar nitrato. E a gente tem que lembrar da bactéria que está envolvida, que é a Nitrobacter, tá bom? É por causa dela que o nitrito vira nitrato, tudo bem? E a nossa terceira e última etapa é o processo de desnitrificação. Tá bom, mas o que é isso? Isso é a nossa via de saída. Eu apresentei para vocês 2 vias de entrada e agora a última é a via de saída. É o que faz com que esse composto, o nitrato, volte a ser gás nitrogênio, tá? Então, o que acontece? Esse nitrato é reconvertido em gás nitrogênio por conta de uma bactéria. Mais uma bactéria aí para vocês gravarem, chamada de pseudomona, tá? Que são bactérias que realizam o processo de respiração anaeróbia, justamente pela ausência de oxigênio atmosférico. Então, elas usam o nitrato para oxidar o composto orgânico e é por isso que uma parte do nitrato do solo é remetido novamente
a atmosfera na forma de gás nitrogênio, fechando assim todo o ciclo do nitrogênio e equilibrando a taxa de nitrato no solo. E aqui nesse último slide eu gostaria de falar algumas curiosidades para vocês sobre esse elemento, tá? O primeiro tópico é que ele é considerado um elemento mais abundante do universo, o sétimo elemento mais abundante do universo, presente na Via Láctea e no Sistema Solar, tá? Além de compor macromoléculas importantes para os seres vivos, ou seja, que estão presentes na nossa composição, tá? O que seriam essas macromoléculas importantes? Ou seja, proteínas, tá? O nitrogênio está presente nos aminoácidos, que formam as proteínas, tá bom? E também está presente nos derivados de animais, tá? Coisas que nós consumimos. Por isso que quando a gente come algum tipo de proteína, aumenta a quantidade de ureia no nosso xixi. Entenderam? Então, olha só, se forma as proteínas, consequentemente, também forma as enzimas, porque, afinal de contas, as enzimas são proteínas que desencadeiam atividades catalíticas, né? No caso, catalisadores biológicos. Outro exemplo são os ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA, tá? As bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA apresentam nitrogênio na sua composição, que é responsável pelo armazenamento, transmissão e tradução dos caracteres hereditários, essas bases nitrogenadas. O nitrogênio também é utilizado em outras diversas áreas de aplicação, tá? Entre as quais estão a fabricação de aço inoxidável, gás para refrigeração de criogenia, conservação de células reprodutivas, explosivos, combustível para foguete, encher pneu de alto desempenho e na medicina nuclear. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com esse vídeo, tá? Que foi o intuito de ser informativo. Eu vou deixar um resumo na descrição e também alguns exercícios que eu pesquisei que podem ajudar vocês a praticarem o que foi desenvolvido durante esse vídeo, durante essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa informação aqui, esse conhecimento que eu tô passando para vocês é de graça, então eu espero que vocês aproveitem de verdade. Beijo e até a próxima!